O coração do futebol argentino pulsa com uma paixão inigualável em qualquer outro lugar do mundo. É uma paixão que transcende gerações, unindo avós, pais e filhos em um amor comum pelo jogo bonito. Em cada canto do país, o futebol é mais do que um esporte. É uma religião, uma forma de vida. Das ruas agitadas de Buenos Aires, onde o som das buzinas e o cheiro de empanadas se misturam no ar, até as pequenas vilas onde crianças jogam com bolas de trapo, o futebol está em toda parte. Aos gramados sagrados de seus grandiosos estádios, esta é uma terra onde lendas nascem. Cada estádio, cada campo de futebol, carrega consigo histórias de glória, de derrotas e de momentos inesquecíveis que ficam gravados na memória coletiva. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Bora pro vídeo! Esta é a história de uma dessas lendas, um jogador que personificou a alma de um clube e o espírito de uma nação. Ricardo Henrique Bottini. Conhecido por sua visão de jogo incomparável e habilidade técnica, Bottini se tornou um ícone do futebol argentino. O nome de Bottini é sussurrado com reverência nas sombras do estádio Libertadores de América, casa do Clube Atlético Independiente. Este estádio, com suas arquibancadas vibrantes e atmosfera eletrizante, foi o palco onde Bottini brilhou intensamente. Aqui, no coração de Avellaneda, El Bocha, como era carinhosamente conhecido, orquestrou uma sinfonia de futebol, seu pé esquerdo conduzindo movimentos de tirar o fôlego em campo. Cada toque na bola era uma obra de arte, cada passe uma demonstração de sua genialidade. Por quase 2 décadas, Bottini vestiu o vermelho do Independiente como uma segunda pele. Sua presença em campo era uma constante, um farol de esperança para os torcedores e um pesadelo para os adversários. Sua lealdade era absoluta, seu compromisso inabalável. Ele não era apenas um jogador, era um símbolo de dedicação e paixão pelo clube que amava. Ele era um mágico com a bola nos pés, um visionário que via passes que outros nem conseguiam imaginar. Sua habilidade de ler o jogo e antecipar movimentos era algo que poucos podiam igualar. Mas além de seu talento extraordinário, Bottini possuía uma humildade silenciosa, um amor profundo pelo jogo que ressoava com os torcedores de todas as gerações. Ele era um herói tanto dentro quanto fora de campo, um verdadeiro embaixador do futebol argentino. Desde seus primeiros dias, era claro que Ricardo Bottini possuía um dom raro. Nascido em 1954, a poucos passos do estádio do Independiente, ele parecia destinado a vestir a camisa vermelha. Ele ingressou no sistema juvenil do clube ainda menino, aprimorando suas habilidades, nutrindo seu amor pelo esporte. Em 1972, com apenas 18 anos, chegou o momento de Bottini. Ele estreou no time principal do Independiente, pisando em campo com uma maturidade que contrastava com sua idade. O palco estava armado para o surgimento de um verdadeiro prodígio do futebol. O impacto do jovem meio-campista foi imediato. Ele possuía uma capacidade incomum de ditar o ritmo do jogo, seus passes cortando as defesas com precisão cirúrgica. Sua visão era extraordinária, seu controle de bola quase sobrenatural. Os torcedores em Avellaneda sabiam que estavam testemunhando o nascimento de uma estrela. Os anos 1970 foram uma era de ouro para o Independiente, e no coração de seus triunfos estava Ricardo Bottini. Ele se tornou o maestro de um time que conquistaria a América do Sul, seu pé esquerdo os guiando para a glória repetidas vezes. A Copa Libertadores da América, a competição de clubes mais prestigiosa da América do Sul, tornou-se o palco do Independiente. Bottini os conduziu a um feito inédito de 4 títulos consecutivos, de 1972 a 1975. Suas atuações foram nada menos que magistrais, seus passes abrindo defesas com precisão cirúrgica.
Um momento em particular gravou o nome de Bottini no folclore da Libertadores. Na final da Copa Intercontinental de 1973 contra a Juventus, ele deu um passe perfeito que permitiu a Daniel Bertoni marcar o gol da vitória. Foi um momento de pura genialidade futebolística, uma prova da visão e habilidade extraordinárias de Bottini. Bottini e os Reis do Mundo, 1986 em diante. Em meados da década de 1980, Ricardo Bottini já havia se tornado uma lenda do futebol argentino. Sua lealdade ao Independiente, seu talento extraordinário e sua humildade silenciosa conquistaram os corações de uma nação. Bottini não era apenas um jogador, ele era um símbolo de dedicação e paixão pelo esporte. Sua habilidade em campo era incomparável e sua visão de jogo quase sobrenatural. Ele era, de muitas maneiras, a antítese do extravagante Diego Maradona, mas os dois compartilhavam um profundo respeito e admiração um pelo outro. Maradona, com seu estilo flamboyante e personalidade magnética, era o oposto perfeito de Bottini, que preferia deixar seu futebol falar por si. No entanto, essa diferença só serviu para fortalecer a ligação entre os dois. Maradona considerava Bottini um ídolo, muitas vezes citando-o como uma grande influência em seu próprio jogo. Ele admirava a maneira como Bottini controlava o ritmo do jogo e sua capacidade de fazer passes precisos, que desarmavam defesas inteiras. O próprio Maradona não escondia sua admiração, frequentemente mencionando Bottini em entrevistas e destacando sua importância no futebol argentino. Quando a Argentina montou sua equipe para a Copa do Mundo de 1986, Bottini, apesar de estar no crepúsculo de sua carreira, recebeu uma convocação merecida. Embora as aparições de Bottini no torneio tenham sido limitadas, ele desempenhou seu papel no triunfo histórico da Argentina. Ele era uma presença calmante no vestiário, um mentor para os jogadores mais jovens e uma fonte de inspiração para toda a equipe. A presença de Bottini na equipe trouxe uma sensação de estabilidade e confiança. Ele era um veterano que sabia como lidar com a pressão dos grandes jogos e passava essa tranquilidade para seus companheiros de equipe. Mesmo não jogando todos os minutos, sua influência era palpável. Os jogadores mais jovens olhavam para ele em busca de orientação e inspiração. Bottini era um exemplo vivo de como a experiência e a sabedoria podem ser tão valiosas quanto a habilidade física em um torneio de alto nível. Quando a Argentina finalmente levantou a taça, foi um momento de glória não apenas para Maradona e os jovens talentos, mas também para Bottini, que havia dedicado sua vida ao futebol. Ele era uma presença calmante no vestiário, um mentor para os jogadores mais jovens e uma fonte de inspiração para toda a equipe. Sua carreira pode ter estado em seus últimos capítulos, mas seu impacto no futebol argentino continuaria a ser sentido por muitos anos. Bottini não era apenas um jogador de futebol, ele era um mentor, um líder e uma lenda viva. Sua influência transcendeu o campo, inspirando futuras gerações de jogadores a seguir seus passos. E assim, mesmo após pendurar as chuteiras, Ricardo Bottini continuou a ser uma figura central no mundo do futebol, um verdadeiro rei entre os reis do esporte. A influência do mago Maradona em diante. A influência de Ricardo Bottini se estendeu muito além de sua própria carreira de jogador. Ele não era apenas um jogador excepcional, mas também um mentor e uma figura inspiradora para muitos. Ele foi uma inspiração para incontáveis jovens jogadores de futebol, principalmente para Diego Maradona. Maradona, que cresceu idolatrando Bottini, sempre viu nele um exemplo a ser seguido. Os dois compartilhavam uma conexão profunda, uma admiração mútua que transcendia seus diferentes estilos de jogo. Bottini, com sua visão de jogo e passes precisos, e Maradona, com sua habilidade e paixão, formavam uma dupla icônica. Maradona costumava falar de Bottini em tons reverentes, chamando-o de ídolo e gênio. Ele frequentemente mencionava como Bottini influenciou sua própria maneira de jogar e entender o futebol.
Ele admirava a visão de Bottini, seu alcance de passe e sua capacidade de controlar o ritmo de um jogo. Para Maradona, Bottini era a personificação do futebol inteligente e estratégico. Maradona, de muitas maneiras, via Bottini como uma alma gêmea, um jogador que entendia a alma do futebol argentino. Eles compartilhavam uma paixão pelo jogo que ia além das palavras. Mas a influência de Bottini não se limitou a Maradona. Ele também teve um impacto duradouro em muitos outros jogadores jovens. Ele inspirou uma geração de meio-campistas argentinos, jogadores que buscavam imitar seu alcance de passe, sua visão e sua capacidade de ditar o fluxo de um jogo. Bottini era conhecido por sua habilidade de fazer passes longos e precisos, algo que muitos jovens jogadores tentavam replicar em seus próprios jogos. Sua capacidade de ditar o ritmo e o fluxo de um jogo era incomparável, e isso se tornou uma característica que muitos aspirantes a jogadores tentavam emular. Seu legado continuou na maneira como jogavam, na maneira como viam o jogo e na maneira como honravam as tradições do futebol argentino. Bottini não era apenas um jogador, mas um verdadeiro embaixador do futebol argentino. Ele ensinou aos jovens a importância de entender o jogo, de pensar estrategicamente e de jogar com o coração. Na maneira como honravam as tradições do futebol argentino, Bottini deixou uma marca indelével. Seu impacto vai além dos campos de futebol, influenciando gerações de jogadores e fãs. Valeu, até a próxima!